Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1. Max Verstappen é pole no GP do Japão e numa distância muito menor do que a gente imaginava contra o seu companheiro de equipe Sérgio Pérez, né, que foi muito bem, a melhor classificação dele em bastante tempo. Pelo visto, as atualizações que a Red Bull trouxe deixou ele mais confortável no carro do que ele estava antes. Será? Foi um bom momento aí do Pérez, porque nos 3 anos que eles andaram juntos no Japão, né? Eles são companheiros há 4 anos, né? Porque 2021 não teve o Grande Prêmio no Japão, mas em 2022 a distância na classificação foi uns 3 décimos e 2023 a distância foi enorme, né? Foi quase 8 décimos, foi 7, hoje 66 milésimos, foi muito próximo. Inclusive, quando o Pérez passou o segundo setor, acho que muita gente que está querendo ver algo diferente na Fórmula 1 estava 123 milésimos abaixo, então isso empolgou, né? Pô, caraca, será que vai? Não foi porque eu já estava imaginando, no último setor do Pérez, onde ele estava sofrendo mais por causa daquela chicane, né? É uma das curvas bem complicadas, né, do circuito de Suzuka, que ele é muito apertado, você vê todo mundo atacando a zebra, e ele não conseguiu fazer um grande último setor, e por isso, assim, quando ele cruza a chegada, ele fica 2 centésimos do Max Verstappen, e depois, para conferir, ainda melhora o tempo dele em 4 centésimos. Então, foi muito próximo a classificação entre as Red Bulls, que passearam o fim de semana inteiro, né? No treino livre 1, pro 1 e 2. No treino livre 3, né? 2, vai lembrar que o TL2 teve chuva, então basicamente quase não conta. No TL3, 1, 2 de novo, né? E uma vantagem considerável, inclusive, para o terceiro colocado, Lando Norris, grande classificação para o britânico, mas não vamos falar apenas dos primeiros colocados, a gente tem que falar de toda a classificação. No Q1, ficaram de fora o Guan Yu Zhou na última posição. E detalhe, né? O Bottas passou no Q1 e oitavo, né? Tipo, e virou um 29,6 e o Zhou um 30,1. Hora extra na Fórmula 1 do Zhou, dos dois, né? O Bottas até foi bem nessa classificação, mas, sim, sinceramente, a tendência é que ele na corrida fique para trás, né? E, assim, o Zhou, nada demais. Eu não me lembro de uma corrida marcante desse cidadão na Fórmula 1 até agora. Ele tá ali e é um piloto oxigênio. Ele tá e ninguém vê, né? Tipo, a gente vê às vezes quando sai num Q2, num Q3, mas na corrida você não vê ele. Tá o nome dele lá, às vezes você até duvida se ele tá correndo ou não. E aí o Sargent com um chassi remendado até que foi bem, né? Tipo, ficou ali uns menos de 2 décimos do Albon, né? Dentro das circunstâncias, né? Será que as rachaduras no assoalho da Williams deixaram o carro mais eficiente, aerodinamicamente falando? Porque é uma tranqueira esse carro que a Williams fez, né? E ficou em 19º, mas também nenhuma expectativa com o Sargent, inclusive até bateu, né, no treino livre 2. O Magnussen em 18º, ficou atrás do Hülkenberg mais de 3 décimos, aí um pouco mais normal, né, tipo, é o que vem acontecendo com mais frequência, mas o Magnussen, hora ou outra, ele consegue igualar um pouquinho. Gasly que vem levando um couro do Ocon até agora, tudo bem, o carro da Alpine é uma tranqueira, mas 3 décimos do Ocon, quer dizer que é uma tranqueira que ainda tinha margem para andar mais rápido, né? E 16º, Lance Stroll. Detalhe, o Stroll ficou em 16º, o Alonso ficou em segundo. Nesse que, não na classificação, mas no Q1, o Alonso foi em segundo com 29,2 e o Stroll fez um 30,0. 8 décimos. 8 décimos, né? É dureza, né? E assim, não é um carro que teoricamente é difícil de pilotar, né? Traseiro igual o da Red Bull, né? Como o pessoal fala, né? Porque a gente pode usar isso como uma desculpa, né? Que às vezes até fica meio esfarrapado, mas o Stroll é isso, né? Tipo, eu tenho inveja do Stroll. Eu queria ter um pai rico a ponto de me colocar na Fórmula 1 sem obrigação de desempenho. Porque esse cara vai ficar na Fórmula 1, se bobear, quebrando até o recorde do próprio Alonso de mais corridas. Porque ele não tá ali por mérito, ele não tá ali por talento. A gente já vê que nesse caso os dois estão vazios, mas ele tem um pai rico e esse é o desejo dele. É impressionante, né? Esse é um dos raros momentos que eu falaria. Ele melhor estar no tênis mesmo, né? Porque aí é esporte individual, né? E quem vence é quem é melhor, né? E assim, no Q2 a gente teve o Ocon ficando em 15º, fez um milagre, né, levando essa Alpine para o Q2, né? Albon em 14º, a Williams bem fraca até agora na temporada, Bottas em 13º, o Hülkenberg em 12º e o Daniel Ricciardo mais uma vez sendo superado pelo Tsunoda, mas pelo menos dessa vez a distância foi pequena, né? Tipo, o Ricardo ficou menos de um décimo do Tsunoda, que passou na 10ª posição. Então, nesse aspecto, o australiano ainda pode ter um respirar aliviado, né? Porque assim, ele estava levando um couro absurdo
absurdo do Tsunoda nas 3 primeiras corridas. Não era uma coisa assim pequena, era grande a distância, né? E a pretensão do Ricardo, né, era ir para a Red Bull. Nesse momento ele tem que se contentar em ficar na Fórmula 1, né? Porque a situação não está fácil, mas ele consegue um desempenho um pouco melhor. E assim, o Hülkenberg fez o que dava para fazer com a Haas em 12º, Bottas em 13º, um bom desempenho para a Sauber, que não fez um grande carro, né? Então passaram o Tsunoda, o Leclerc, o Piastri, o Russell, Sainz, Alonso, Norris, Hamilton, Pérez e Verstappen. Detalhe, na Red Bull, no Q1 e no Q2, ambos os pilotos deram uma volta e conseguiram garantir o seu tempo. Né? Segurança a esse ponto para a Red Bull. No início do Q3, o Verstappen fez uma volta de 1,28,2, né? Eu sempre acompanho o live timing, né, para ver os tempos cada parcial. O Pérez estava muito próximo, mas ele erra na última parcial, ele leva quase 3 décimos só na última parcial. Aquela chicane, ele está tendo dificuldades basicamente o fim de semana inteiro, né? E com isso ele acabou fazendo um 28,6, que deu margem para o Lando Norris, por exemplo, fazer um tempo melhor. E assim, umas decepções que eu posso dizer dessa classificação, né? Tipo, o Russell pela primeira vez classifica atrás do Hamilton nessa temporada, 29,0, né? Ficou bem atrás mesmo do Hamilton. A Mercedes também não é que ela esteja voando, né? Mas de qualquer maneira, assim, parecia uma pista que eles se comportavam melhor desde o início do fim de semana, né? O Leclerc, para mim, 2 corridas seguidas classificando mal. A gente está falando do Leclerc, que a gente constantemente fala, o melhor classificador da Fórmula 1. E não foi isso que a gente viu hoje, né? E nem na última semana. Uma classificação bem fraca do Leclerc, levando nem tanto tempo do Sainz, não, 10º, mas o último setor dele foi tenebroso, né? Tipo, levou 3 décimos do Verstappen só no último setor. Então, assim, se ele tivesse feito o setor igual o Verstappen, ó, carros diferentes, né? Mas ele está em terceiro, então, assim, não foi uma boa volta do Leclerc, né? E, assim, o Piastri levou um tempo relativo ali do Norris, né? 2,5 décimos, ficou ali em sexto. O Hamilton, para mim, a primeira grande classificação do ano, não está fazendo uma boa temporada até agora, fica em sétimo. O Alonso com Aston Martin, milagre, né? Quinto lugar, um piloto extraordinário, o Alonso. Sainz, de aviso prévio, fez o quarto tempo, né? E o Norris ali em terceiro. E a batalha pela pole, obviamente, estava entre Red Bull e Red Bull, né? Eu só acreditava que poderia haver uma disputa porque o Pérez mostrou que estava próximo o fim de semana inteiro, né? E é um cara que, assim, o Pérez é um cara muito criticado, né? A gente sabe que realmente não está fazendo o trabalho que a gente imaginava. A gente imaginava ele mais próximo do Verstappen no contexto de uma temporada inteira, né? E a gente vendo o que aconteceu no passado, a gente fica frustrado porque dá a impressão que ele é o único que tem um equipamento para bater de frente com o holandês. Mas quando ele se sente bem no carro, né, quando ele consegue se encaixar, ele consegue entregar performances bem acima da média. Se vai bater de frente com o Verstappen ou não, é outra história, porque o Verstappen, ao meu ver, é o melhor piloto da Fórmula 1 atualmente. Mas essa volta final dele foi muito boa, né? Ele conseguiu ali uma parcial muito boa na primeira, fez a melhor segunda parcial do fim de semana. No terceiro setor faltou ali aquele décimo que ele disse que perdeu na chicane. Se ele tivesse conseguido, era uma pole extraordinária numa pista como Suzuka, né? E pensar, né? Tipo, ele quase fez uma pole numa pista que ano passado depois ficou em quinto, ou quase 8 décimos do Verstappen. É aquela história, né? Quando ele se sente confortável com o carro, você vê que ele tem mais confiança, a performance é boa, ele não fez um erro no fim de semana inteiro. Então, assim, a tendência é um fim de semana forte do Pérez, né? Então, a ver aí o que ele vai fazer na corrida. É a primeira vez que ele larga lado a lado do Verstappen desde a sprint da Áustria. A gente lembra o que aconteceu lá, né? Os dois. Isso é uma coisa do Pérez que a gente não pode criticar, né? Quando ele tem a chance para atacar, normalmente ele ataca. Vamos ver, até porque vale lembrar, se o Pérez ganha essa corrida, se ele assume a ponta e consegue sustentar um bom ritmo, ele é líder do campeonato, né? E óbvio, não deve sustentar, né? Tipo, o Verstappen tem a tendência de ser campeão, não é o melhor piloto da Fórmula 1, mas vamos lembrar, o México não lidera um campeonato há 50 anos, então é a chance dele, né? Vamos ver o que vai acontecer, como ele vai largar. A Red Bull, inclusive, nessa temporada, com largadas muito fortes. Vamos ver se isso vai acontecer. Só porque eu falei isso, os dois vão largar de ré amanhã. Mas, de qualquer maneira, uma pista que, ao meu ver, é longe de ser das melhores para questões de ultrapassagens, disputas de posição, né? Ela é muito estreita. Nesse aspecto, eu gosto mais do circuito de Fuji. Eu acho o traçado de Suzuka mais bacana, entende? Deve ser mais prazeroso para pilotar no simulador, né? Mas para melhores corridas, Fuji sempre aparentou ser a pista melhor, né? Saudade, né? 2007, 2008, Fórmula 1 em Fuji, 2 corridas muito boas, inclusive, né? Então, vamos ver aí o que vai acontecer amanhã. Favorita vitória Max Verstappen, Sérgio Pérez, seu companheiro, largando lado a lado. Os outros
rivais, assim podemos dizer, no campeonato, se é que dá para chamar a Ferrari assim. Sainz em quarto, Leclerc em oitavo, cada um aí com sua história para tentar desbravar nessa corrida. O ritmo de corrida da Ferrari pareceu forte nas simulações. Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo.